acesso antempadamente aos números do déficit da dívida pública de 2010. Ora bem, Cristina, deixe-me fazer uma observação genérica sobre a entrevista, porque verdadeiramente, olhando para a entrevista, não se percebe bem a razão de ser daquela entrevista. Porque o Primeiro-Ministro não tinha nem uma mensagem, nem nenhum ponto de vista novo sobre a governação, nem tinha assunto. Verdadeiramente, a sensação que fica de quem vê aquela entrevista é que o Primeiro-Ministro não tinha nada a dizer. E isso reflete também um pouco aquilo que é a agenda política governamental, que é paupérrima, que está reduzida às questões financeiras. Nem educação, nem saúde, nem ciência, nenhum outro assunto, nem Europa. Mas, enfim, isso tem levado a que todos, perante o vazio da entrevista, se tenham ocupado ao longo destes dias na difícil tarefa de extrair dali alguma coisa. Ora bem, eu gostaria de fazer 3 comentários. E o primeiro comentário é justamente sobre essa matéria que a Cristina refere, porque se trata de uma falsidade. O Sr. Primeiro-Ministro ensaiou uma nova teoria geral explicativa e justificativa do falhanço do programa. Diz ele que isso se deve ao programa inicial. Porque o programa inicial, utilizando aquela nova linguagem que o Primeiro-Ministro decidiu utilizar e que tem um vocabulário próprio de outras profissões, mas que ele importou para a política, diz ele, de uma forma muito curiosa, que o memorando estava bem desenhado, mas mal calibrado. Estamos a falar E explicou, bom, estamos a falar de um vocabulário, digamos, muito extravagante que o Primeiro-Ministro costuma usar. Mas, para além disso, diz o Primeiro-Ministro, e tudo isso se deve ao facto de não conhecermos o déficit de 2010. E conhecia ou não o déficit de 2010 naquela altura? Ora bem, acontece que em matéria, a política tem a ver com a matéria de opinião. Deixemos os factos de lado. E não tentemos torcer os factos para contar uma bonita história. A verdade é que o Governo da altura e a oposição conheciam o déficit de 2010, que foi reportado ao Eurostat. Eu tenho aqui, aliás, aquilo que foi a notificação do INE do déficit de 2010. E essa notificação é de 23 de abril de 2011. Está aqui preto no branco. O Sr. Primeiro-Ministro faltou à verdade quando disse que não conhecia o déficit de 2010. Qual seria o intuito, na sua opinião? Eu tento levar isso para um lapso. O Sr. Primeiro-Ministro teve um lapso. Um lapso que deve ser, digamos, corrigido, porque isso não se faz. Porque quando alguém pretende justificar os seus insucessos, argumentando que quem falhou, afinal, foi quem o antecedeu, está-se a desprestigiar ele próprio e desprestigiar o cargo de Primeiro-Ministro. Eu acho que ele, a única interpretação que posso tirar é que ele o fez involuntariamente, oxalá, porque se não o fez involuntariamente é pior. Mas, verdadeiramente, o que temos aqui é que o Primeiro-Ministro pretende não assumir as suas próprias responsabilidades. Quer dizer, o programa falhou, não foi por nada disso, não foi por estar bem desenhado ou mal desenhado, porque o memorando inicial não foi aplicado. O programa falhou por causa da estratégia liderada pelo Sr. Primeiro-Ministro de ir além da Troika. Portanto, houve um afastamento daquilo que estava previsto. Houve de tal forma um afastamento que aplicou o dobro da austeridade que estava previsto. Ora, quando um programa é alterado de forma tão substancial para levar ao dobro da austeridade, isso significa um outro programa. Verdadeiramente, nós não podemos dizer se o programa era bom ou mau, porque ele nunca chegou a ser aplicado. Foi aplicado um outro programa que é da responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. Na sua opinião, nada tem a ver com uma questão de calibragem. Não tem nada a ver com calibragem, tem a ver com estratégia. Antes, os números conhecidos em relação a 2010 apontavam para um déficit de 8,6% e para 92,4%. Depois foi revisto em 23 de abril de 2011. Portanto, isso era conhecimento do Primeiro-Ministro. E mais tarde ainda pela Isso é muito desagradável, mas eu tinha que fazer esta correção porque o Sr. Primeiro-Ministro não tem razão. E utilizou uma falsidade levando as pessoas ao engano. A verdade é que isso não existiu e por isso merece ser retificado. Mas isso não foi o único ponto. Um outro ponto interessante da entrevista do Sr. Primeiro-Ministro foi quando ele falou, e mais uma vez utilizando também uma linguagem que se inspira nos anglicismos em que ele adora, diz ele que o Governo entrega resultados. Quer dizer, em português diz-se o Governo apresenta resultados, mas, enfim, o verbo deliver em inglês é muito inspirador para o Primeiro-Ministro. Ele acha que o Governo entrega resultados. Ora bem, talvez fosse bom para que os portugueses soubessem o que aconteceu nestes 3 anos, revisitarmos esses resultados. Afinal de contas, quais foram os resultados da economia portuguesa nestes últimos 3 anos? Bem, vamos ver, porque factos são factos.
Nós, quando pedimos ajuda, qual era a nossa dívida? 94%. Quanto é a dívida agora? 127,8%. Nós, quando pedimos ajuda, qual era o desemprego? Era 12,4%. Hoje é de 15,7%. Repare, em termos de crescimento económico, o último dado que temos, que é do terceiro trimestre deste ano, só compara com o primeiro trimestre de 2001. Em termos de riqueza produzida no nosso país, nós recuamos 12 anos. 12 anos, não são 10 nem 11, são 12 anos. Portanto, quer dizer, andamos para trás. Isto para além de todos os dados mais sociais que comprovam que o país hoje, em todas as matérias, em todos os domínios, está pior do que estava antes. Portanto, na sua opinião, o Primeiro-Ministro não tem qualquer razão quando fala em sucesso? O Primeiro-Ministro tem razão numa coisa. Ele lá a ter resultados tem. O problema é que os resultados são maus. E fala por todos os resultados aquele que eu selecionei como sendo o indicador mais sugestivo e mais impressivo destes 3 anos. Eu preparei um gráfico, exatamente, não sei se vamos vê-lo exatamente esse mesmo gráfico. Este gráfico diz respeito ao rendimento disponível, não é? Ao rendimento bruto disponível das famílias. O que é que aconteceu ao rendimento bruto das famílias? Como podemos ver no gráfico, a partir de 2011 ele tem uma quebra abrupta. Quer dizer, o rendimento disponível das famílias baixou para níveis de 2003. Isto é, recuamos 10 anos. Esta é a verdade que exprime o que se passou nestes últimos 3 anos. Sim, quer dizer, empobrecemos. Bom, se esse é o resultado do que o Primeiro-Ministro quer com orgulho apresentar ao país, ele tem razão. Andamos para trás, empobrecemos, enfim, mais de 10 anos. Como digo, este indicador do rendimento bruto disponível, como viu, nós passámos por momentos de crise também, em que o rendimento disponível sempre subiu. Até 2010 sempre subiu, mas decresceu uma queda brutal, a partir de 2011 e regredimos para níveis de 2003. Ora bem, se estes são os resultados que o Primeiro-Ministro exibe com orgulho, eu digo-lhe uma coisa. É o primeiro governo que eu vejo na minha vida política apresentar com orgulho o resultado de ter empobrecido. Andámos para trás. Verdadeiramente isto impressiona que seja apresentado como um resultado positivo e mais o Sr. Primeiro-Ministro até dá os parabéns aos portugueses. Parabéns, empobrecemos, andámos para trás. Isto foi um grande resultado. Francamente, eu não ouvi o Primeiro-Ministro na campanha dizer que o seu objetivo era levar os portugueses Mas o que é certo é que houve realmente dados do Banco de Portugal, dados do Eurostat, do INE, e que apontam para um crescimento do emprego. O que aconteceu, já que fala nisso, é preciso explicar-nos o que aconteceu. Nós tivemos um crescimento, bem que o tivemos, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Sim. Isso ficou-se a dever a uma coisa muito simples. Ficou-se a dever ao facto do Tribunal Constitucional ter chumbado algumas das medidas de austeridade do Governo. Isto é, para utilizar a metáfora que tenho utilizado, o Tribunal Constitucional impediu o Governo de continuar a escavar. Travou a austeridade. Travou a austeridade. E por ter travado a austeridade tivemos logo este pequeno impulso no segundo e no terceiro trimestre. Mas, francamente, Cristina, este ano nós vamos ter uma recessão de menos 1,4. É essa a previsão de menos 1,4. Ora, quando o Governo dança em cima dos números do segundo e do terceiro trimestre, pretendendo apresentá-los como sendo um milagre económico, francamente... Bom, é alguma coisa, certamente. O que digo é que essa saída da recessão, é muito importante ver isto, deve-se a quê? Deve-se ao facto do consumo privado ter recuperado. Sim. E porquê? Porque o Governo parou de escavar. Parou de escavar, a economia animou imediatamente. É por isso que toda a gente e também um ligeiro aumento do investimento, embora... Bom, não, uma ligeira melhoria da diminuição do investimento. Isto é, não está a cair tanto como estava. É muito diferente. Repare, eu lembro-me bem que em 2010 eu próprio fazia um discurso, o Governo tem a obrigação de fazer isso, um discurso de confiança no país, mas eu nessa altura tinha boas razões para o fazer. Em 2010, o Produto Interno Bruto português cresceu 1,9. 1,9. Cresceu. Agora, nós estamos a decrescer 1,4 e o Governo apresenta isso como um grande resultado. Desculpe, eu acho que é ir um pouco além daquilo que é razoável. Portanto, na sua opinião, efeitos deste crescimento na economia real, ou seja, para as pessoas no dia-a-dia, vão demorar muito a sentir-se? Não é apenas isso. Eu acho é que nós, vamos lá ver, melhor ter um crescimento e ter sido a recessão do que não ter nada. O que os dados do INE nos indicam com clareza é que isso fica a dever ao facto de não se terem aprovado algumas medidas
medidas de recessão, que alguns dizem que foram substituídas, não foram substituídas. E é por isso que, naturalmente, o Governo aumentou a sua previsão então, e agora? de déficit. Durante a próxima semana, Agora, devemos ficar a conhecer